psiquiátrica se tratando. E ela está comandando e dando pitaco na vida alheia como se fosse guru, mestre. E a pessoa fala loucuras. A gente... Não é só a minha rede social que me mostra esses vídeos, de vocês devem mostrar também, né? É muita loucura. Então a gente tem que aprender isso. A pessoa pode me dizer qualquer coisa, tá? Mas baseado em que você está dizendo isso? Qual é a teoria? Qual é a pesquisa? Qual é a fonte? Qual é o método? A gente devia exigir isso. Então tem muitas pessoas, para concluir essa minha fala, que procuram, por exemplo, o KardecTube e me falam barbaridades em questão de teoria, propostas que surgem aí. Inclusive, essas propostas criticam Kardec, colocam Kardec como ultrapassado. Não, Kardec foi só quem iniciou. Kardec, não podemos ficar só em Kardec, a gente tem que ter a mente aberta. Daí a gente vai ver o que os mente aberta estão falando. Eu digo, meu Deus do céu, deixa eu ficar com o ultrapassado Kardec, que ele tem muito mais consistência, porque ele apresenta fatos e argumentos. Porque afirmações eu posso afirmar qualquer coisa. Lauro? Não, isso é verdade, e de levar em consideração, pessoal, nós estamos falando de ciência espírita, então, se estamos falando de ciência espírita, precisa de estudo, como o próprio Kardec vai repetir inúmeras vezes, perseverante, sério, perseverante, com calma, né, com muita atenção. Bom, então, esse é o primeiro ponto. E é muito fácil pensar o seguinte, bom, se é uma ciência, como toda ciência precisa estudar, imagine eu, Laura, que não sei nada de química. Aí eu vou discutir com alguém sobre química, ou biologia, ou o que quiser, sem nenhum conhecimento. Quem me ouvir vai dizer assim, bom, o que o Laura está falando é só a opinião dele. Porque ele nem estuda química, ele não sabe como é que está, né? Uma pessoa que, bem sensata. Dentro desse exemplo, é a mesma coisa com o espiritismo. Você pega uma obra, um romance mediúnico, onde o espírito dá a opinião dele, que é a opinião. Ah, mas ele é espírito. O próprio Kardec vai dizer que não é porque se tornou espírito, né, desencarnado, que ele adquiriu todo o conhecimento, toda a moralidade. Longe disso. Então, e isso vale, é regra para tudo. Para tudo. O mal, Michel, está, principalmente isso no brasileiro, muito novo movimento espírita brasileiro, é não querer estudar. Né? E aí a gente fica, como você citou, aquele videozinho que foi compartilhado por você, aquelas coisas absurdas que muitos do movimento espírita compram a ideia e saem divulgando. E ainda vai dizer que aquele é espiritismo. Né? Passo para você, Michel. É isso aí. Hoje a gente está vivendo um momento de relativização da verdade, né? A primeira coisa que essas pessoas fazem é relativizar a verdade, né? E isso, do ponto de vista filosófico, é de uma tolice, de uma bobagem tremenda. O conceito de verdadeiro e falso, eu dizer que ele não é possível ser estabelecido. Mas a primeira coisa que essas pessoas fazem, elas relatam, não, é a minha verdade, a verdade é relativa. Isso aí, do ponto de vista filosófico, é uma bobagem. Só para as pessoas que entenderem, quando eu digo que a verdade é relativa, isso é de uma contradição, é uma contradição lógica. Porque se eu digo que a verdade é relativa, significa que a verdade dessa frase é relativa, portanto, ela não é verdadeira. Então, dizer que a verdade é relativo, percebe? Então, a pessoa que fala essas coisas, ela desconhece o básico de princípios filosóficos, né? Que os bons filósofos sabem que não é assim que funciona esse papo, que hoje, qualquer lugar, quando a gente vai discutir qualquer ideia, a pessoa se defende, não, mas é a minha verdade, onde está a tolerância, meu Deus, isso é fanatismo, está atacando, a pessoa mesmo, ela já se protege, só que isso é uma tolice, porque é não saber separar, isso em filosofia se chama confusão de ordem. Confusão de ordem é quando eu tento aplicar algo para um ponto que não se enquadra naquele ponto. Então, para dar um exemplo que os professores de filosofia brincam, que é o seguinte, é como se eu tentasse dizer qual é a cor do número 2.
Olha que frase maluca. Qual é a cor do número 2? Veja que uma coisa não se encaixa na outra. Eu não consigo estabelecer propriedade de cor para um número. Então, confusão de ordem é isso. Então, eu uso, por exemplo, quando alguém critica alguma tese minha, e eu digo assim, mas onde está a tolerância? Mas tolerância não é isso. Tolerância não é. Imagina se, em nome da tolerância, a gente não discutisse ideias. O que aconteceria com a humanidade? A gente voltaria para o estado primitivo em um mês. É justamente porque a gente tem rigor teórico que as coisas são possíveis. Mas eu brinco o seguinte: você quer relativizar o conhecimento, então relativiza o conhecimento da engenharia da sua casa. Isso é uma brincadeira que a gente faz. A pessoa que acha que a verdade é relativa, bom, então quando o arquiteto e o engenheiro estiverem fazendo a sua casa, relativiza o conhecimento dele. Para ver o que vai acontecer com a tua casa. Quando você estiver morando dentro, ela vai desabar. Então, se eu não tivesse noção de verdadeiro e de falso, não existiria teoria, não existiria filosofia, não existiria ciência. Então, isso é uma bobagem. Só que essas pessoas que falam isso e que ganham fama falando essas bobagens, elas não enfrentam os bons pensadores, os bons filósofos. Elas se escondem, porque se elas forem para um debate acadêmico, filosófico, elas vão ser desmascaradas, mostrando as incoerências do que elas estão afirmando, né? O Luciano aqui, ele colocou um comentário, né? Muito se fala que as novas descobertas são missão dos espíritos evoluídos. Porém, se assim fosse, aonde estaria o progresso dos espíritos inferiores? Esse é um tema que eu vou tratar, e que eu tenho preparado, que eu vou tratar lá no projeto do nosso Lar Segundo o Espiritismo. Eu vou mostrar como isso é o problema. Como é o que acontece hoje em dia? Quando vem um espírito e diz algo que contraria Kardec, a primeira coisa que a pessoa que defende esse espírito novo diz é: não, mas é uma evolução de Kardec, é que Kardec não disse tudo. É básico. Quando a gente critica a obra Nosso Lar, um dos primeiros, entre aspas, argumentos que muitos colocam, não, mas Kardec não disse tudo, ele disse que a ciência iria evoluir. Onde que as pessoas. Qual é o problemão das pessoas que afirmam isso, que elas enfrentam, é o seguinte: bom, é verdade que Kardec disse que a teoria poderia evoluir, mas como que ela iria evoluir? Me diga como. Porque se vem uma proposta nova, como é que eu faço para saber se essa teoria nova ela é ou não é uma evolução da teoria antiga? Nota, eu tenho que ter o como. Se tu não me disser o como, não adianta tu me afirmar. Não, essa aqui é uma teoria nova, ó. Ela veio evoluir Kardec. Como? Qual o critério? A pessoa não sabe. Exatamente. Qual fundamento foi usado ali para essa teoria, né? Não sabe. Então, é muito bem lembrado pelo Luciano ali. Bom, da minha parte, a gente deixa, viu, Lauro, para ler o comentário da 19 de Kardec e o item 20 na próxima, para a gente não precisar apressar, que também é bem rico. E aí, Perfeito. Da minha parte aqui, eu já quero agradecer ao Lauro, em primeiro lugar, e a todos que participaram, assistiram, comentaram. E aí, segunda que vem, a gente continua. Que todos tenham aí uma excelente semana. É isso aí, pessoal. Michel, muito obrigado. Obrigado pela participação aí, o pessoal que nos cumprimentou, o Luciano pelo comentário, muito rico, por sinal. E caso fique aí alguma dúvida, suspensa aí, pessoal, ao término desse vídeo, abaixo da descrição, vá lá nos comentários, deixe lá os seus comentários, as suas perguntas, aquilo que você não entendeu, não concordou, que na semana que vem a gente apresenta aqui para o Michel e o Eric, com certeza ele vai estar presente, e aí, né, nós podemos aí tentar clarear, explicar, estudar. O intuito é, quanto mais a gente conseguir compreender, melhor, né? Então, isso é sempre importante ressaltar. E quero lembrar que amanhã às 18 horas nós temos o nosso estudo da Revista Espírita. Estamos no ano de 1858, no mês de março, tá bom, pessoal? Então, também fica o convite aí para que vocês venham participar conosco. Mais uma vez, então, uma boa noite, Michel, boa noite para você, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, pessoal, até lá!